Olá, navegantes! Estamos de volta com a história de amor que eu comecei a contar na última rota. Bom, esse advogado, então eu comecei em 86 com ele. Só que lá no escritório, só o advogado amigo meu que sabia desse relacionamento. E eu tentei saber, você sabe dele, o que rola? Ele falou, olha, eu não sei. Eu sei que ele tinha uma namorada, mas parece que terminaram, mas eu não sei nada. Eu só acho que ele é muito melhor para você do que aquele outro que era um relacionamento abusivo, então curta, ele falou. Viva a sua juventude, viva esse amor, porque eu acho que vocês combinam muito um com o outro. Enfim, e começamos a sair. Só que na empresa, nesse momento, eu já tinha sido registrada. E eles queriam me promover a secretária. Aí a minha chefa chegou e falou assim, nós temos aqui a vaga para você ser a secretária do gerente geral da área. Eu falei, mas nem pensar. Falei, mas nem que a vaca tussa. Ela olhou assim, como, Celina? É uma promoção, você vai ganhar mais, aumenta os seus benefícios, aumenta meus benefícios, mas não vou aguentar ficar uma semana, porque ele vai me mandar embora porque eu não nasci para ser secretária. Eu quero ficar como datilógrafa. Não me tire dessa vaga, porque se vocês me botarem como secretária, aí vai dar tudo errado. Eu com certeza não vou me dar, mas ele gosta muito de você, ele acompanha seu trabalho, ele acha um desperdício você ser só uma datilógrafa aqui dentro. Eu só sei que eu recusei promoção. O que ninguém entendia, assim, como que pode, até minhas amigas do pensionato, você é pobre, precisa de dinheiro, precisa sustentar e recusa a promoção? Você acha o quê? Eu falei, eu prefiro recusar a promoção. Prefiro recusar a promoção e garantir que eu vou ficar naquele emprego mais tempo. Porém, em fevereiro de 86, esse advogado que eu estava namorando, ele tinha o escritório dele, era sócio com outro rapaz. E como eu era muito rápida, ele já sabia, né, dos elogios, ele falou, por que você não vem trabalhar no meu escritório? Você podia trabalhar no meu escritório, meio período, porque como você é muito rápida, a gente não tem tantas ações quanto a empresa. Não tive dúvidas, pedi demissão e fui trabalhar meio período. Para mim era perfeito. Como eu era muito rápida, chegou um momento que eu não precisava ir todos os dias ao escritório dele. Eu ia às vezes 2, 3 vezes a semana, para ele era muito melhor, porque ele não contratou ninguém, ele não tinha, que a recepcionista fazia essa função, né, meio de secretária também. Aí ele ficou com ela só como secretária, porque o furacão aqui ia lá, brum, e o sócio dele também adorava, porque eles não tinham mais problema de atraso com petições. Então, qual era a minha vida? Era essa, eu chegava, trabalhava lá 2 vezes, e à tarde eu ia andar pelo Oscar Freire, pelos jardins. Eu voltei à época de vadiagem que meu pai falava, quando eu tinha 14 anos, que eu andava muito, ele perguntava quantos quilômetros deu hoje. E o que acontece? Era essa a minha vida. Eu trabalhava meio período lá, à tarde eu ficava andando pelos jardins, como muitas meninas que eram vendedoras de lojas lá dos jardins, elas moravam no pensionato. E eu ia nas lojas, sabia tudo que estava na moda de grife, andava naquelas lojas, conhecia tudo de grife, de tanto que eu estava disponível. Era comum me ver lá andando nos jardins nessa época e almoçando nos restaurantes onde essas meninas almoçavam. E à noite ele passava em casa, a gente às vezes saía, às vezes ficávamos conversando ali de frente com o pensionato mesmo. E eu diria que 86 foi o ano que eu não tive aquele medo do sustento. Pela primeira vez na vida, eu estava vivendo a minha juventude só me preocupando mesmo. Eu não tinha aquela preocupação com o sustento. Eu podia namorar, eu podia sair, porque eu saía só com ele mesmo. Então, e ele pagava tudo. E além do que, eu ganhava um salário fixo por fazer esse trabalho. Independente do tempo que eu ficava lá, eu tinha um salário. Então, eu tinha aquele salário, pagava o pensionato e com isso eu era o tempo da minha, 86 foi o ano da minha vadiagem, eu diria, mas foi um ano que eu descobri o quanto era bom não me preocupar com sustento, o quanto era bom não ter medo de não ter comida, o quanto era bom poder ter ter uma vida
assim, confortável. Não era uma vida onde estava garantido, onde dormir estava garantido e onde comer estava garantido, que eram os meus maiores medos em São Paulo, principalmente não ter onde dormir. Então foi um ano assim que eu pude, eu descobri a jovem que eu era, né? Eu acabei descobrindo a jovem que eu era, que era, não gostava mesmo, gostava de ócio. E, além do que, eu gostava muito de ler o Zé Carioca. Eu era apaixonada pelo gibi do Zé Carioca. Nessa altura já tinha me formado, gostava dos meus livros também, as minhas leituras especiais, mas adorava ler o Zé Carioca. Tanto que, naquela época era na banca, eu chegava e já tinha acabado, né, sei lá, a do mês já tinha, eu ficava atrás do novo lançamento do Zé Carioca. Então aí também, algumas manhãs eu ia lá para a cobertura do prédio dele para tomar sol. Então eu vivia bronzeada, eu vivi o ano inteiro bronzeada, andando pelos jardins, ficando ali passeando. À noite nós saímos, a gente ia jantar às vezes, de fim de semana continuávamos viajando. Enfim, foi um ano assim de desligamento total da parte de sustento. E eu estava muito apaixonada por ele. E eu só pensava, né, em me casar com ele. Eu tenho que confessar que a Celina que queria ir para o exterior, a Celina que queria ser atriz, a Celina que queria ser escritora, ela desapareceu. Voltou a menina do interior que fazia o diário sonhando com um príncipe encantado. Eu só pensava em me casar com ele. Eu queria ter filho com ele, eu queria constituir uma família com ele. Eu não tinha nenhum outro projeto que não fosse ele. Ele era o meu projeto de vida. Eu descobri, ao ter a tranquilidade financeira, que o que eu queria mesmo era me casar e ter filhos. E com ele, essa sensação. Então eu voltei a menina que escrevia diários, que onde começou a escritora, que sonhava casar, ter filhos. Essa Celina, ela foi resgatada no ano de 86, quando sumiu a preocupação com o sustento. Por isso que eu acho que muitas vezes, quando uma pessoa está tão preocupada com o sustento, com a sobrevivência, ela não vai saber quais são os verdadeiros objetivos dela. No meu caso, eu não queria ir para o exterior, eu queria mesmo uma vida bem comum. Eu queria me casar e ter filhos com ele. Mas o restante da história vai ficar ainda para a próxima rota. Espero vocês, navegantes! Paz a todos nós!